amiga, que bom tá começando mais um programa Saúde Feminina aqui na sua Rede Mulher de Televisão, Rede Família e também no site www.arcauniversal.com. Ah, você está estranhando porque eu não estou no estúdio, mas é claro, este é um programa especial de Réveillon. Hoje é o último dia do ano e nós trouxemos aqui para o restaurante Fogo de Chão, em São Paulo, alguns dos nossos médicos mais queridos, que simbolizam hoje todos os médicos que em 990 programas Saúde Feminina estiveram aqui com você para te trazer toda a informação importante de saúde. É, porque o Saúde Feminina é um programa de saúde, não é um programa de doença. Então, agora, eu vou lá para dentro para encontrar esses nossos amigos médicos maravilhosos. E sabe o que eu vou querer saber deles? Eu quero saber quais são os sonhos médicos que eles têm para 2005 e como os sonhos médicos deles podem ajudar a melhorar a nossa vida. Só que antes, eu quero ver um indicador de saúde. Vamos lá, dedinho. Cosmecêuticos preparados por boas farmácias de manipulação podem fazer maravilhas por sua pele. Em respeito a você, exija a qualidade e a alta tecnologia das matérias-primas Galena. Quando nós começamos os nossos programas médicos na televisão, o que aliás foi um pioneirismo nosso, há 20 anos passados, em 1984, um dos primeiros médicos que estava conosco era o cardiologista Dr. Nabil Goraieb. Por isso, eu abro este programa especial de final de ano com o Dr. Nabil. Dr. Nabil Goraieb, quais são os seus sonhos médicos para 2005? Que a gente consiga realmente controlar as principais doenças que afligem a humanidade. Principalmente que as pessoas sigam as nossas recomendações, as recomendações da medicina em geral, quanto à prevenção. É importante lembrar que a longevidade com qualidade de vida é o objetivo de todos nós. Muito obrigada, doutor Nabil. Prevenção é a tônica do Saúde Feminina. E esse aqui é o doutor Marcelo Pedreira. O doutor Marcelo Pedreira é pediatra e diretor médico do laboratório Novartis, que esteve conosco todo esse ano e em outros anos também. Ele é que está pagando a conta do almoço hoje, né? Melhor contar logo de uma vez para nossa amiga lá de casa, né? Ah, mas sem dúvida deve estar. Daqui a pouco eu vou me juntar a vocês. Doutor Marcelo, quais são os sonhos para 2005 na medicina? Isabel, na verdade são muitos os sonhos de todos os médicos, muitos deles são comuns, mas o que eu gostaria de colocar é que realmente a gente pudesse continuar permitindo que a população tivesse acesso a todos os medicamentos que ela necessita. Sejam elas medicamentos genéricos, sejam medicamentos inovadores, enfim, que a indústria farmacêutica possa realmente continuar com todo o apoio que vem recebendo até o momento para que possa trazer os medicamentos para a população. Esse realmente são os meus mais sinceros desejos. Obrigada, doutor Marcelo. E o doutor Paulo César Fernandes Davi também é uma figura sempre presente no nosso Saúde Feminina, que a gente recebe aqui com muita alegria, né? Doutor Paulo, o que a gente pode esperar aí da medicina para 2005? O que o senhor espera particularmente? A tônica do programa é sempre a prevenção, Isabel. Mas o que eu espero como ginecologista é um pedidinho para 2005, que cada vez menos adolescentes engravidem, Isabel, que é um problema grave. Mas a saúde para todo mundo é o grande desejo de todo médico. Pois é, né? Esse problema de gravidez na adolescência a gente já discutiu bastante também no Saúde Feminina, né? E será que a gente podia dizer de novo e de diferente para as adolescentes? Porque a gente já disse para elas, tome pílula, vá ao médico, use camisinha, faça dupla proteção. Tem alguma outra coisa? Sinceridade, abre-se com seus pais, com seu ginecologista, tenha uma relação de amigo com essas pessoas e você vai evitar de ter uma surpresa desagradável. Todo programa a gente fala, Isabel, prevenção, só engravida quem quer. Então você que é adolescente, que está tendo seu início de vida sexual,
façam a prevenção para não ter susto desagradável. É isso aí. Eu vou conversar agora com a doutora Tânia Santana, mas antes eu quero ver mais um indicador de saúde. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Neste último dia do ano, seu Saúde Feminina, reunindo aqui no restaurante Fogo de Chão, por convite do laboratório Novartis, os nossos mais queridos médicos. É claro que nós gostaríamos de estar com todos os médicos que participaram desses 990 programas de saúde feminina que nós levamos até você aqui pela sua rede Mulher de Televisão, né? Sempre com essa tônica da prevenção, como tão bem disse há pouco nosso amigo Dr. Nabil Goraieb, né? Porque prevenção em saúde hoje é tudo. Aliás, sempre foi, né? Mas hoje esse conceito está cada vez mais forte. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do laboratório Pfizer, que também nos patrocina hoje nesse programa especial. E eu vou conversar agora com a doutora Tânia Santana, que é ginecologista e responsável pelo setor de sexologia do Hospital Pérola Baiton. Você sabe que o Hospital Pérola Baiton é um modelo no atendimento à saúde da mulher. Doutora Tânia, quais são seus sonhos médicos para 2005? Isabel, eu tenho vários sonhos, né? Mas o grande sonho é ampliar realmente a nossa sexologia, porque falando em prevenção, né? Então, como é que se previne a infelicidade, né? E justamente vamos prevenir isso, educação sexual, né? Educação em saúde e sexualidade. Então, meu sonho é ampliar o serviço e tenho uma ideia nova agora de deixar um dia de plantão para as pessoas que tiverem dúvidas ou algum problema sexual, que nós vamos ficar lá o dia inteiro atendendo essas pessoas com muito carinho, muito amor. Você sabe que a nossa equipe inteira, desde a auxiliar de enfermagem, são treinadas. Esse aconchego, ela recebe bem os pacientes, né? E elas se sentem à vontade para contar os seus problemas e saírem mais felizes do hospital para resolver seus problemas em casa. Não só as mulheres, porque os casais também comparecem no ambulatório, os maridos, os namorados, os companheiros também comparecem no nosso ambulatório. Então é a prevenção da infelicidade. Então, para todo mundo ser feliz, com alegria, né? E saúde, você sabe que a nossa meta é essa, né? Saúde e alegria. Bom, saúde e alegria, porque uma não vive sem a outra, né? A saúde não vive sem a alegria e a alegria não vive sem a saúde. Agora, muita alegria dá pra gente também corrigir aquela coisinha no nosso corpo que está incomodando, que está nos fazendo infeliz, não é? Aquela ruguinha, aquela barriguinha, o seio que não é do tamanho que a gente queria. Por isso, é tão importante a estética, que aí é que entra a maravilha da cirurgia plástica. Dr. Paulo Jatene é o cirurgião plástico que nos acompanha com muito carinho no Saúde Feminina. E os sonhos para 2005, Dr. Paulo? Isabel, os sonhos são muitos sonhos, mas o principal, eu gostaria que as pessoas, que as mulheres tivessem mais acesso à cirurgia estética, à cirurgia cosmética, porque ela é rotulada como cirurgia cosmética ou cirurgia embelezadora, mas tem pessoas que convivem muito melhor com problema de saúde do que com problema de estética no seu corpo. E se tivessem mais acesso a esse tipo de cirurgia, talvez elas seriam mais felizes. Esse é o meu principal sonho para 2005, que essas pessoas tenham mais acesso à cirurgia plástica, aos procedimentos estéticos, aos procedimentos cosméticos e que vivam mais felizes. Que maravilha, né? Porque, sem dúvida, doutor Paulo, corrigir uma coisa que não é um defeito, porque defeito só é defeito aos olhos, aos nossos próprios olhos, não é? E corrigir isso que nos incomoda é realmente um fator de saúde, não é? Sim, a própria definição, o próprio conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é o bem-estar entre o corpo e a alma.
E se tem um problema estético que afeta, então esse bem-estar é quebrado. Sendo quebrado, não deixa de ser um problema de saúde. Obrigada, doutor Paulo. Bom, nós temos ainda muitos médicos aqui e nós vamos conversar com eles sim. Mas depois daquele intervalinho. A gente vai e volta já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família. Até já. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família, que hoje está conversando sobre os sonhos médicos para 2005. Este é o nosso programa especial de Réveillon, né? Aqui no restaurante Fogo de Chão, num almoço maravilhoso oferecido a nós pelo Dr. Marcelo Pedreira, da Novartis Farmacêutica, né? E com a participação de alguns dos médicos mais queridos do Saúde Feminina, que durante todo esse ano e todos esses longos anos de saúde feminina têm vindo aqui emprestar para nós os seus conhecimentos para que você possa fazer sua prevenção, para que você tenha uma vida melhor, com mais saúde, com mais alegria, não é? Nós conversamos já com bastante doutores e agora eu quero falar com um doutor que mora aqui no meu coração e que vive de realizar sonhos, né? Aqueles sonhos que pareciam impossíveis, o doutor Dirceu Mendes Pereira vive de realizar, trazendo ao mundo aqueles bebês que antes pareciam utopias. Eu nunca vou conseguir engravidar, mas aí vai num médico de reprodução assistida, como é o caso do Dr. Dirceu Mendes Pereira, e de repente você vê seu sonho realizado. E aí, doutor Dirceu, e os seus próprios sonhos para 2005? Puxa, Isabel, tenho vários sonhos para esse próximo ano. Em primeiro lugar, gostaria que a situação econômica do país melhorasse, para que a população tivesse mais possibilidade de ingressar num programa de fertilização in vitro. Ela possa ter mais condição de comprar os medicamentos, as gonotropinas, que fazem a maior diferença. Em segundo lugar, eu gostaria muito que nesse próximo ano fosse desenvolvido algum método que pudesse melhorar as taxas de implantação, né? Porque nós sabemos que até você transferir os embriões, as taxas são muito altas, chegam a 90%. No entanto, quando você transfere para o útero, elas caem para 35%, 40%. Esse é o grande sonho. O outro sonho também que eu tenho, Isabel, é as mulheres um pouquinho acima de 40 anos, que a gente possa dar também um novo alento para elas. Talvez alguma maneira de reativar os ovários, talvez com laser, com alguma coisa assim, bem moderna. E por último, eu acho que esse é um sonho da humanidade, o desenvolvimento das células-tronco, né? Que vão possibilitar a cura de muitas doenças degenerativas, de muitas doenças neurológicas, e também nós acreditamos que esse ano talvez o Congresso já possa aprovar a lei que vai permitir que nós possamos utilizar os embriões congelados, que são fontes de vida, né? E que podem ser utilizados para as células-tronco. Doutor Dirceu, me responde só uma coisa. Não é verdade que nós mulheres, todo mês, quando menstruamos, não todo mês, mas em alguns meses, em muitos meses, nós naturalmente eliminamos alguns embriões? Quer dizer, a natureza já não faz isso? Tem razão, Isabel. Desde o início do século passado, 1920 por aí, um pesquisador alemão, Hertwig, ele comprovou que a cada ciclo que a mulher tem de descamação menstrual, ela pode eliminar embriões. Então é um fenômeno da natureza. Essa coisa de achar que todos os embriões são vida, eles são vida quando se implantam. Esse é o conceito da ciência, né? Porque a partir daí ele ganha autonomia, ele é um ser próprio.
Ó, cuidado para não confundir essa questão importante. Muito obrigada, doutor Gisseu. Bom, eu tenho que mandar também um abraço para o pessoal da Ferring, do Laboratório Ferring, que também nos prestigia hoje, nesse dia tão especial, no último dia de 2004. E eu tenho aqui uma doutora muito querida nossa, que é a doutora Mara Gândara, que é otorrinolaringologista e também diretora social da Associação Paulista de Medicina, que você sabe que é a maior associação médica do Brasil, né, doutora? Sem dúvida. E os seus sonhos, doutora, para 2005? Bom, os meus sonhos são muitos. Saúde, óbvio, felicidade, a liberdade de entrar num carro, dirigir com a janela aberta, passear nos jardins. E do ponto de vista otorrinolaringológico, eu gostaria de conseguir melhorar a qualidade de todos os deficientes auditivos. Claro que principalmente da terceira idade, Isabel sabe, do nosso programa Reouvir, da nossa doação de próteses auditivas pelo SUS, nosso ambulatório no Hospital das Clínicas, que é um ambulatório que faz a humanização mesmo. Nós atendemos com hora marcada, fazemos toda a parte de seleção das próteses. Gostaria de poder estender isso para todos os deficientes auditivos mesmo, restabelecer a audição. E tem outros sonhos, né? São muitos os nossos sonhos. Muito obrigada, doutora Mara Gândara. Outro doutor muito querido do Saúde Feminina, né? Que agora fazia tempo que não vinha aqui, né? Mas está aqui hoje com a gente com muita alegria. É o doutor Marcelo Bertolani, cardiologista, né? Doutor Marcelo, o que o senhor tem a dizer sobre essa mesa aqui na churrascaria antes do seu sonho cheia de colesterol? Como é que é isso, hein? Dá para encarar isso de vez em quando ou sempre? Quando você me fez o convite, eu estranhei. Vamos falar sobre prevenção em cardiologia numa mesa comendo carnes gordas, etc. Mas sempre dá. Qualquer pessoa, sabendo os seus níveis sanguíneos de colesterol, de pressão, como está seu peso, como é que é o controle do seu açúcar do sangue, ele pode fazer prevenção em qualquer lugar. É só ter consciência disso, comer adequadamente. Ok, tá vendo? Dá para fazer. E os sonhos, doutor? Bom, como cardiologista, sempre a gente bate na prevenção. O que é o ideal seria fazer a prevenção do que leva à doença cardíaca. Então, nós sabemos que muitos fatores de risco, o colesterol alto, a pressão alta, o diabetes, o tabagismo, o excesso de peso, a vida sedentária, levam aos problemas cardíacos. E o ideal seria combater o aparecimento do fator de risco, que nós chamamos a prevenção primordial. Não deixar que o fator de risco aparecesse. Com isso, nós teríamos muito menos problemas cardíacos na nossa população. A ideia é que cada vez mais pessoas tenham acesso aos programas de saúde. Eu acho que as autoridades competentes estão cada vez mais se posicionando nesse sentido e eu espero realmente que em 2005 nós tenhamos um avanço nesse sentido. Cada vez mais trabalhar nessa prevenção. Muito obrigada, doutor Marcelo Bertolani. E antes de pedir outro indicador de saúde, eu quero mandar o meu beijo para o pessoal da AstraZeneca, que também nos prestigia hoje, como já nos prestigiou em outras ocasiões. E agora sim, roda um indicador de saúde. O médico e a ambulância vão à sua casa na hora em que você precisar, para emergência ou simples consulta. Med salva, muito mais barato do que você imagina. Bom, minha amiga, é claro que nós precisamos de todos os médicos e de todas as especialidades. Mas pensa bem no que seria das mulheres sem os seus dermatologistas e sem os seus ginecologistas, né? Você já imaginou o que seria de nós? Ih, não ia dar certo isso aí. Pois é, eu tô aqui com um casal maravilhoso, doutor Valdemar e doutora Lígia Cogos. Doutora Lígia Cogos, que é uma dermatologista conhecidíssima de todos nós, que sempre prestigia a gente aqui no Saúde Feminina, linda como sempre. Doutora Lígia, seus sonhos para 2005 são tão bonitos assim também? Não, porque o ano está terminando maravilhosamente junto com vocês, que é um ótimo augúrio para o ano que vem.
E os meus sonhos para o ano que vem, justamente, é que os recursos dermatológicos sejam mais acessíveis a todos, que é o que está acontecendo e já aconteceu esse ano. Então não é um sonho impalpável ou uma maneira irreal de se falar. Quanto mais tudo vai sendo divulgado, quanto mais até as pessoas vão usando, já que o Brasil é um país muito voltado para a estética, para a vaidade, mais tudo vai ficando acessível e é o que aconteceu. Inclusive, nós tivemos grandes surpresas, não era surpresa porque já se pensava nisso, mas a surpresa de se ver realizado tão rapidamente os hospitais e escolas, os serviços de saúde abrirem a cosmetria também para todos. Então isso, mais profissionais capacitados, aptos vão se formando e o que é melhor, a beleza deixa de ser encarada como uma futilidade e sim como uma coisa a que todos têm direito. Que maravilha, isso é que é muito bom, né? A gente poder ver a beleza como um fator também de saúde, né? E o senhor, doutor Valdemar, o que espera? Quais são seus sonhos para a ginecologia no ano de 2005? Olha, realmente eu estou preocupado com duas coisas. A prevenção do câncer de mama, que é realmente a minha área. E uma coisa que tem chamado a atenção no consultório, no meu consultório, é o incremento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente as doenças viróticas, e baixando cada vez mais a faixa etária, porque a iniciação sexual está começando muito cedo. E apesar de se falar do uso do preservativo, do uso de camisinha dos vários tipos, ou seja lá o que for, as moças continuam engravidando ou adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV. Então eu fico assustado, porque isso a longo prazo deverá ter consequências extremamente danosas para a saúde da mulher em geral, em qualquer faixa etária, independente da situação econômica. Eu sugeriria que houvesse um estudo por parte dos órgãos competentes para que se tomasse uma posição, para que as garotas não se iniciassem ou se iniciassem a vida sexual precocemente, que tomassem cuidado. Não é simplesmente a AIDS, mas o HPV extremamente difundido, extremamente disseminado, complicando a vida, porque o HPV é uma doença de difícil tratamento e de praticamente incurável. Praticamente incurável, se prolonga por muitos e muitos anos, ficando até escondido, com consequências desastrosas em relação ao câncer ginecológico. E em relação à mama, que as mulheres procurassem o seu médico, principalmente aquelas que têm antecedente familiar importante de câncer de mama, e fizesse o seu controle anual através da mamografia. Esse seria um sonho de todos os ginecologistas que querem ver as mulheres saudáveis. Todos os nossos sonhos aqui, os sonhos dos nossos médicos nessa mesa maravilhosa, desse almoço maravilhoso hoje, passam necessariamente pela prevenção. Ele é médico, é psiquiatra, é autor de 10 livros de sucesso, é músico, tem uma banda, gravou um CD, né? Já sabe de quem eu estou falando, não sabe? Dr. Wimmer Bottura Júnior, que há tantos anos nos acompanha em nossos programas de saúde aqui na Rede Mulher. Dr. Wimmer, quais são os seus sonhos médicos para 2005? Olha, Isabel, eu desejo firmemente que a informação, o conhecimento, todas as aquisições mais recentes que a medicina tem conquistado, possa chegar aos mais distantes rincões desse país. Aquele cidadão lá da cidadezinha pequena, que não tem acesso, que a gente consiga através da mídia, de programas como esse e outros correlatos, que os laboratórios continuem patrocinando essa atividade, prestando serviço de informação e conhecimento para motivar as pessoas a se tratarem, a prevenirem, porque a prevenção é a grande medicina, é a medicina do futuro que ainda não chegou nesses lugares, mas que precisa chegar. Então, o meu desejo é que a gente consiga atingir a todas as camadas da população
com a ciência que já se conhece, com os avanços que nós já conquistamos ao longo desse tempo. Esse é o sonho mais importante para mim nesse momento. Muito obrigada, Dr. Wimmer Botura Júnior. Bom, e eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer a você, minha telespectadora querida, que passou o ano todinho fazendo a sua pergunta, participando com a gente aqui no Saúde Feminina, me mandando aqueles recados maravilhosos, carinhosos, cheios de amor que vocês me mandam. Eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, à indústria farmacêutica que nos prestigia todos esses anos e que vai continuar nos prestigiando. Eu tenho que agradecer ao Dr. Marcelo Pedreira e ao Laboratório Novartis que nos proporcionou esse almoço lindo. Eu tenho que agradecer ao restaurante Fogo de Chão que nos recebeu aqui com o maior carinho e o maior profissionalismo. Eu tenho que agradecer a minha equipe maravilhosa, a minha equipe de externa que está aqui agora comigo, a minha equipe lá do estúdio, ao prédio, ao Cacais, a tanta gente maravilhosa na Rede Mulher, a Débora, minha produtora, que está comigo há pouco tempo, mas também era um velho sonho seu, né, Débora? Era assim, era um sonho dela também estar com a gente no Saúde Feminina e desejar a você um 2005 muito melhor, em todos os sentidos, por melhor que tenha sido seu 2004. 2005 seja muito melhor, com muito mais saúde, muito mais alegria, muito mais esperança. Um beijo, até segunda, até o ano que vem.